A tribuna a gente está usando ultimamente para abordar esses temas que estão preocupando, como os nossos telespectadores da TV Senado, os ouvintes da Rádio Senado, têm acompanhado com a mesma preocupação e angústia de todos nós aqui sobre desse processo que desagou como uma grande turbulência no domingo com os momentos mais agudos da justiça brasileira, contestada e depois reafirmada na manifestação das suas lideranças maiores. Agora eu tenho que fazer uma recuperação em apenas 4 minutos que tenho para uma comunicação, de lembrar que o juiz que comanda a Operação Lava Jato, Sérgio Moro, alvo de ataques constantes por aqueles que se sentem atingidos por ele, que vem tratando nesse processo, aplicando a lei igual para todos. O juiz Sérgio Moro já condenou 140 figurões, 140 figurões. Chama atenção, nenhum deles, senador Adelberg, nenhum deles é negro, nenhum deles é pobre e nenhum deles é analfabeto. Será que é isso que leva o Partido dos Trabalhadores a ter tanto ódio do juiz Sérgio Moro? Será que é por isso? Eu queria dizer que agora o mesmo partido que já me acusou de estar incitando a violência, que já acusou o doutor Sérgio Moro de estar usando com impessoalidade nesse processo, festejado no mundo inteiro e aqui no Brasil, agora também saca as suas armas e a sua pontaria e o seu alvo ao ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann. Eu não tenho procuração nenhuma do ministro para aqui dizer que estão tentando colocar a carroça na frente dos bois ou colocando pelo no ovo, porque não é possível que o ministro que está cumprindo o preceito constitucional de cumprir a determinação da justiça, que ele esteja incorrendo numa situação de ilegalidade. Sinceramente, está cavando aquilo que já havia a sociedade brasileira absorvido. Cada ação dessas, que é patrocinada pelas lideranças políticas do partido, acaba se voltando contra ele, porque elas não se justificam na racionalidade, nem no aspecto político, talvez político, para defender o seu líder, dessa religião que nós já conhecemos. Então, eu queria aqui trazer de volta, porque foram tantos os ataques a todo o sistema judicial, ao juiz Gebran, ao ministro, ao desembargador Thompson Flores, ao Sérgio Moro, a todo mundo. Agora até entrou na roda dos ataques e do alvo o Raul Jungmann, que está simplesmente dizendo: vou cumprir o que a justiça mandou eu cumprir. Eu tenho que esperar a determinação da 4ª região do desembargador presidente Thompson Flores. E ontem, para colocar uma pedra em cima desse processo, que não tem nenhuma dúvida, a presidente do STJ, que é a chefe maior, seja do desembargador Favreto, seja do presidente do TRF4, Thompson Flores, seja do juiz Sérgio Moro, Laurita Vaz, a presidente do STJ, com todas as letras, avaliou como inusitada e teratológica a decisão do desembargador Rogério Favreto, acrescentando que mostra um flagrante desrespeito às decisões tomadas pela 8ª turma do TRF4, que condenou o ex-presidente, e pelo Supremo Tribunal Federal, que negou um habeas corpus. É isso apenas que está acontecendo no nosso país. E concluo com esta frase da própria ministra Laurita Vaz. Abre aspas, é óbvio e ululante que o mero anúncio de intenção do réu preso ser candidato a cargo público não tem o condão de reabrir a discussão acerca da legalidade do encarceramento, maiormente quando, como no caso, a questão já foi examinada e decidida em todas as instâncias do Poder Judiciário, destacou a presidente do STJ. Será que essas manifestações não serão suficientes para demonstrar a clareza, a segurança jurídica, uma vez que, inclusive, na própria nota da senhora presidente do STJ, e aqui vou porque vem em favor do ex-presidente Lula,
apesar de ter negado o pedido para conceder a liberdade, a presidente do STJ mandou notificar a defesa do ex-presidente Lula para que informasse se tem interesse em continuar com o pedido. É claro que tem. E fará isso até o último recurso, que é o dever da defesa. Esse é o Estado de Direito. Agora, não se pode trocar as coisas e nem fazer interpretações além daquelas que a lei está escrita. Abre aspas, assim, é prudente reservar aos advogados constituídos o manejo de questões relevantes para o exercício da ampla defesa, em benefício do réu. Com mais razão, parece-me, deve ser obstaculizado o processamento de habeas corpus que cria tumulto processual. Aquele do desembargador Rogério Favretto. Minha observação, meu parênteses. Contudo, prossegue a senhora ministra-presidente do STJ, para dirimir a dúvida, deve ser consultado o paciente, no caso, o próprio réu, sobre o seu interesse na continuidade da presente ordem mandatal. Estou usando o termo jurídico, que é texto próprio da ministra Laurita Vaz. E quero dizer com isso, senador, que seria bom parar um pouco dessas brincadeiras ou desses abusos da inteligência ou da agressão às instituições. Você pode não gostar, criticar, mas não chegar ao ponto de fazer uma ofensiva agora para dizer que o ministro da Segurança Pública interferiu para evitar o cumprimento de uma decisão que, por todas as instâncias superiores, foi não só negada, mas foi duramente criticada pela sua falta de competência e da inadequação do que foi decidido na circunstância em que este fato ocorreu, ou seja, o pedido de soltura. Relembrando a todos que sabem que a lei é igual para todos, doa a quem doer, e nós temos que entender o Estado Democrático de Direito desta forma. Caso contrário, fechemos as portas e vamos para uma democracia sem Congresso, sem Judiciário, e uma ditadura. Talvez esse seja o caminho que alguns desejem para este país. Muito obrigado. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, quem nos ouve pela Rádio Senado, nos acompanha pela TV Senado e também pelas redes sociais. Vamos aqui ao restabelecimento da verdade do que aconteceu domingo nesse país. Realmente ficou demonstrado o caos que nós estamos vivendo nas instituições do Brasil. Estamos vivendo uma instabilidade institucional nunca vista. Nós não temos autoridade institucional nesse país. Temos autoridade institucional do Executivo? Não. Um presidente com menos de 3% de aprovação. Temos autoridade institucional do Legislativo? Não, não temos. Aprovamos tudo que vem do Executivo aqui, causando dores enormes ao povo brasileiro. Sequer nos colocamos como poder adequadamente frente às demais instituições. Temos autoridade do Judiciário? Pelo que vimos ontem, não. Uma barbaridade o que aconteceu. Vocês podem até não aprovar ou até não concordar com a decisão do desembargador Favretto, que mandou liberar o presidente Lula. Isso é fato, pode não concordar. Agora, a discordância judicial tem que ser provocada pela parte, seja ela a defesa, seja ela o Ministério Público. O que não pode é ter uma discordância judicial e um juiz de primeira instância, militante político, ligar para a Polícia Federal, mandar não cumprir uma ordem, depois articular com outro desembargador para que reveja a ordem daquele que mandou soltar o presidente Lula. Vamos recompor a verdade. Sérgio Moro não tinha autoridade de mandar parar o cumprimento de uma decisão judicial de segunda instância. Estava bebendo vinho e comendo bacalhau lá em Portugal. Foi acionado por um agente da Polícia Federal, por um delegado de plantão que tem que responder pelo que fez, que não cumpriu decisão judicial. Liga de Portugal depois de tomar o seu vinho, dando ordens à Polícia Federal de Curitiba. Quem é que ele pensa que é? E aí manda segurar o mandado de soltura do presidente Lula, até articular com o senhor Gebran, doutor Gebran, que foi relator do caso do Lula e que também não estava de plantão. Estava onde? Esse eu não sei se estava em Portugal, estava em Paris, porque todos viajam para a Europa, é uma coisa impressionante. O povo morrendo de fome, mas todos viajam. Mas esse eu não sei onde estava. E tira a decisão de um outro desembargador.
Aí o desembargador que deu a decisão, porque estava de plantão, portanto, estava nas suas funções, reitera a decisão. E fica a Polícia Federal esperando, em conluio, esperando uma articulação com um outro juiz até o final da tarde para não deixar o presidente Lula sair. Que judiciário é esse? Que espécie é essa? Se não queriam essa decisão, recorressem. Não tem Ministério Público? Recorre! Tem para onde recorrer? Não tem também plantão no STJ, no STF? Agora fazer esse convescote, essa articulação, é vergonhoso para as instituições desse país. Nós estamos sendo motivo de crítica de graça no exterior. Os juristas não entendem o que está acontecendo aqui. Instituições que não se dão ao respeito. Esse Sérgio Moro já cometeu barbaridades absurdas. A primeira foi levar o presidente Lula sem nenhuma necessidade, gastando dinheiro da Polícia Federal, helicópteros, escopetas, gente armada. Tirou ele de casa para prestar um depoimento no aeroporto. Que graça é essa? Ele nunca tinha se recusado a prestar depoimento? Não, mas tinha que fazer o show para a Rede Globo de televisão, em todos os horários. O show do Sérgio Moro, ele não é o herói? O que é? O presidente Lula é troféu dele? Aí não conseguiu e não levou preso o presidente, porque não tinha como, mas fez o show. Quando o presidente Lula era para ser empossado ministro, vazou uma escuta ilegal. Um juiz não pode fazer escuta ilegal. É uma vergonha. Vazou e não deixou o presidente Lula ser nomeado ministro. Porque o presidente Lula é um troféu para o Moro. Ele tinha que prender o Lula. E prendeu também numa operação desgraçadamente ilegal, se não ilegal, antiprocessual. Porque sequer deixou o presidente Lula fazer todos os recursos que podia fazer no TRF4. Pois bem, levou o Lula preso. E de lá para cá o que nós estamos assistindo é uma barbaridade. Por que que Lula está preso? Eles têm que responder qual é a prova. Que crime cometeu? Corrupção passiva? Para ter corrupção passiva tem que ter levado um benefício. Qual foi o benefício? Objetivamente que o presidente recebeu? Um apartamento que nunca foi dele, que não é dele? Qual foi o benefício que ele deu? Tem que ter ato de ofício? Essa gente está maluca? Não, mas tem que prender Lula. Tem que prender Lula porque não querem disputar com Lula nas urnas. Medrosos! Vocês deram um golpe nesse país. Tiraram a Dilma. Estão com medo? Estão com medo? Vocês não tinham tanta coragem? Não eram donos da verdade? Vocês não vinham aqui... Palocci é o dono da verdade, senadora. Antônio Palocci está contando. Palocci está falando tudo. Eu gostaria de ter minha palavra assegurada. Eu peço à senadora Ana Amélia pedir que a concessão de uma parte, se não for... Obrigada, senador. Obrigado, presidente. Vou respeitar essa decisão, porque parece até que as pessoas não podem tomar vinho. Ele estava tomando vinho nacional, o juiz Sérgio Moro, lá em Portugal. Vinho nacional de Portugal. É isso mesmo, porque é assim mesmo que as pessoas agem. Enquanto o povo aqui se ferra. O povo está desempregado. O povo tem que pagar o botijão de gás a R$90. E o presidente que vocês colocaram lá, inclusive a senhora, está lá aumentando o botijão de gás. Está lá aumentando o preço da gasolina. Tem que explicar isso para o povo. Aí o juiz toma vinho em Portugal e liga de lá para manter o Lula preso, que é a esperança do povo brasileiro. Vocês tenham coragem, coloquem um candidato para disputar com o Lula na urna. Agora não façam essa vergonha de querer deixá-lo preso. Lula tinha direito a sair. Se tivesse recurso, ok, vamos discutir no judiciário. Ministério Público que coloque recurso. Vamos discutir na instância superior. O que não pode é esse juiz Sérgio Moro, de novo, ir lá e, através de uma articulação safada e sem vergonha com a Polícia Federal, impedir o Lula de sair da prisão. Safada e sem vergonha. Cobrei isso, inclusive, do ministro Jungmann. Como que um órgão executivo não cumpre uma decisão judicial? É um absurdo isso. É a politização da politização. Nós temos que ter segurança institucional nesse país. Esse país está em crise, não tem autoridade institucional e o povo sofre. Sofre por falta de emprego, sofre por falta de renda, sofre porque não tem dinheiro no final do mês para pagar suas contas. O povo está infeliz. Esse povo não pode ficar desse jeito. Nós precisamos tomar medidas que garantam, minimamente, senhor presidente, as regras da estabilidade institucional.
E para isso nós temos que reaver o devido processo legal, o Estado democrático de direito e o respeito entre as instituições. Se isso não acontecer, esqueça, nós não teremos estabilidade, não teremos democracia no Brasil. E a soltura do Lula está exatamente nessa condição, em reaver o devido processo legal. Porque uma prisão, em segunda instância, tem que ser justificada, tal qual uma prisão preventiva. Ela não é automática. Essa é decisão do Supremo Tribunal Federal. Qual é a justificativa para o Lula estar preso? Primeiro, que não tem provas. Aliás, nem tem o seu crime tipificado devidamente no ordenamento penal. Segundo, qual é o risco que o Lula oferece à sociedade ou ao seu processo? Nenhum. O Lula só oferece risco ao establishment, aos grandes da sociedade, porque ele solto preso, ganha a eleição. Isso é a vergonha que vocês não podem carregar. E nós vamos lutar até o final, com todas as nossas forças, para esse homem ser candidato e para esse homem de novo governar esse país. Porque é a única forma que nós temos de reaver uma pacificação social e de melhorar a vida do povo brasileiro. E, aliás, Lula está sendo vítima de uma outra violência, porque Lula, como pré-candidato, tem direito que todos os outros pré-candidatos têm, a dar entrevista, a fazer gravações, a conversar com as pessoas, tem direito. E estão impedindo isso, inclusive impedindo dele fazer lá de dentro. Por isso que ele conseguiu a decisão judicial. O que o juiz disse? Tem um fato novo. Ele é pré-candidato, está com os seus direitos políticos, está no gozo dos seus direitos políticos, porque a Constituição assim determina. Só depois que ele inscrever a sua candidatura, que pode ser questionado pela lei do ficha limpa, e nós ainda vamos discutir na Justiça Eleitoral, e ele, como os outros candidatos, não está tendo direitos. Não pode dar entrevista, não pode falar, não pode dar sua mensagem. E pasmem, mesmo não podendo falar nada, é o candidato que tem 30% dos votos do país, viu, gente? 30% dos votos do país. Imagina Lula falando. Eu entendo que essa gente que está aí, que não quer Lula, entendo que queiram mantê-lo preso. Mas isso é uma violência, é uma covardia. O Brasil vai pagar muito caro. A democracia brasileira vai pagar muito caro. E eu tenho certeza que nós vamos criar situações muito graves no Brasil ainda, de instabilidade, que nós não vamos conseguir dar direção e saída. Tivemos uma greve dos caminhoneiros aqui. Quase que esse país não retoma as suas condições normais. A economia sofreu barbaramente, não por causa da movimentação, sofreu porque não tinha quem conduzisse o processo de saída dessa greve, sofreu porque deixaram entrar em greve. Se isso acontecer de novo, esse país desaba. E vão ser aqueles que não querem tomar uma posição clara sobre o que está acontecendo, os responsáveis por isso, inclusive essa casa, se não tomar para si a responsabilidade que tem. Por isso, só tem um caminho, o resgate do Estado Democrático de Direito, o resgate do Pacto Constitucional de 88, o respeito às regras, o respeito às leis e ao devido processo legal. Por isso, não tem outra saída para o Lula a não ser a sua liberdade. E nós lutaremos por ela. É Lula livre. Eu hoje, quando acordei bem cedo, vi nas minhas redes sociais uma foto que eu pensei que era uma foto antiga. Uma foto do juiz Sérgio Moro com sua esposa, junto de João Dória, de black tie, em Nova York. E eu disse, não, isso deve ser repetição, espécie de fake news. O pessoal deve ter pego uma foto do passado. Porque ele já tinha saído com Aécio Neves. E depois ele disse que errou por ter saído junto com Aécio Neves. E me aparece uma foto com o João Dória, num evento organizado, senador Requião, por uma entidade ligada ao capital financeiro. Estavam lá banqueiros, grandes empresários, na discussão, na entrega do título de personalidade do ano. João Dória, que é do PSDB, que é candidato a governador do PSDB, a governador, o presidente da República. Senhores, isso é uma loucura. Cadê a isenção? Cadê a imparcialidade desse juiz? Não por acaso, senador Requião, na pesquisa da CNT, 90% diz que a justiça do país não é imparcial, age de forma diferenciada. É o caso do presidente Lula, onde nós temos um caso típico de lawfare,
Esse juiz Sérgio Moro fez uma condenação do presidente Lula sem prova alguma. Todo mundo sabe que aquele triplex não é do presidente Lula, nunca morou lá, nunca teve a chave. Está em nome da OAS, para pagar, está na Caixa Econômica para pagar dívidas da OAS, o tal do triplex. Agora é impressionante, uma foto com o João Dória, eu quero trazer aqui porque a repercussão foi grande, não só entre jornalistas de esquerda. Está aqui o Josias de Souza, do UOL, que está longe de ser simpatizante do PT, mas Josias de Souza escreveu: espera-se de um juiz que tenha um comportamento recatado. Se o Moro foi sincero ao expressar o arrependimento que a foto com Aécio lhe causou, as imagens com Dória constituem indício de que para o magistrado é errando que se aprende, 3 pontinhos, a errar. Mas eu quero trazer também aqui um texto que eu considero primoroso. Um texto do Kennedy Alencar, que ele diz o seguinte: a foto de Dória com Moro é uma excelente peça de campanha para um candidato a governador do PSDB que disse que visitaria Lula em Curitiba. Está aí um ponto que une Dória e Moro. A perseguição ao Lula, os ataques ao Lula. Mas continua. Para o juiz que colocou o petista na cadeia, é mais um exemplo de suas afinidades eletivas. Nem foi a primeira pose ao lado de um tucano. Sem surpresa, Dória estava na dele e no ambiente dele. O magistrado só foi imprudente, dirão, porque afinal ele pode tudo. Pior mesmo foi o discurso de Moro, uma análise política rasa sobre corrupção e democracia. Uma mistura de lição de moral com falsa modéstia. Modéstia é o que esse juiz não tem. Um chamado aos empresários para que não caiam nas garras desses políticos malvados e corruptos. O juiz disse que hesitou a respeito da possibilidade de receber o prêmio de personalidade do ano na Câmara do Comércio Brasil-Estados Unidos, porque não sabia se o magistrado, nas palavras dele, entre aspas, deve chamar esse tipo de atenção. Segundo Moro, judiciários e juízes devem atuar com modéstia, de maneira cuidadosa e humilde. Vejam bem. Sem dúvida, continua o jornalista Kennedy Alencar, é uma ponderação correta e totalmente em sintonia com o traje a rigor da noite, anual e nova-iorquina, que já virou o símbolo da cafunice e do complexo de vira-latas da elite brasileira. Todos eles lá, de black tie, junto com Dória. Eu vou conceder uma parte, senadora Gleice, só quero concluir esse trecho. Para um juiz que interveio ilegalmente no processo político em 2016, divulgando a gravação de Dilma e Lula ao arrepio da lei, traz enorme conforto o ensinamento de que, entre aspas, a fala do Moro, apesar de 2 impeachments presidenciais e um ex-presidente preso, não houve e não há sinais de ruptura democrática, discussou o Moro. Realmente, não merece crédito, senador Requião, queria chamar atenção para esse trecho. Realmente, não merece crédito nenhuma teoria conspiratória sobre o interesse dos Estados Unidos nas consequências da Lava Jato em relação às grandes empresas brasileiras, que eram competidoras das americanas na América Latina e na África. É detalhe, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos considerar normais e produtivos os contatos informais com procuradores e magistrados brasileiros. Que se dane a mulher de César, a servidão voluntária de uma elite deslumbrada, apegada ao auxílio moradia e outros privilégios de casta, faz o serviço completo e ainda agradece a homenagem, porque abaixo do Equador o Supremo segura a barra, legaliza e avaliza a coisa toda. É um artigo que eu considero muito importante
do jornalista Kennedy Alencar, e, de fato, aquilo é espantoso, é um escárnio. Ver esse juiz que perseguiu o presidente Lula, lá de black tie, num evento rodeado de banqueiros, um evento promovido pelo capital financeiro internacional. Eu concedo a parte à senadora Gleisi Hoffmann. Obrigada, senador Lindbergh. Aliás, é perfeita essa análise do jornalista Kennedy Alencar, muito boa, porque coloca exatamente o juiz Sérgio Moro no lugar que ele tem que ser colocado, ou seja, um juiz parcial que serve a um projeto político. Porque nós já vimos o juiz Sérgio Moro em Convescote ao lado do Aécio, fazendo homenagem a Temer e agora ao lado de Dória. Eu pergunto, ao lado de qual petista esse juiz já foi fotografado? De nenhum, nem de gente da esquerda. Na realidade, o que nós temos é um juiz que serve a interesses políticos. E essa situação do juiz Sérgio Moro de aceitar o prêmio da Câmara de Comércio e também de ir tantas vezes aos Estados Unidos devia ser explicada ao Brasil. Eu queria fazer uma sugestão a Vossa Excelência, ao senador Requião que está aqui. Nós participamos da Comissão de Relações Exteriores. Eu acho que nós podíamos fazer um requerimento convidando o juiz Sérgio Moro para vir à Comissão de Relações Exteriores, para explicar para nós quais são as relações dele com o governo dos Estados Unidos, quais são os cursos que ele faz lá, qual é a orientação que ele recebe. Ele já pode explicar, aliás, do conjunto da Lava Jato, porque são várias interações que tem, e qual é o papel do Estado americano nas investigações que nós temos aqui da Operação Lava Jato, que essa Operação Lava Jato é responsável por esse índice vexaminoso da pesquisa que saiu segunda-feira, em que para 90% das pessoas entrevistadas, a justiça não é isenta, é imparcial. É por conta disso, da perseguição que é feita hoje da Operação Lava Jato, a perseguição a Lula, a perseguição ao PT, perseguição a líderes populares e a criminalização da política. Se Vossas Excelências aceitarem, eu vou preparar o requerimento para a gente apresentar à Comissão de Relações Exteriores. Eu acho que é um bom momento e um bom espaço para que a gente discuta essas relações desta parte do judiciário brasileiro com o Estado americano. Senadora Gleisi, eu agradeço a parte de Vossa Excelência dizer que são, no mínimo, estranhas a relação direta do Departamento de Justiça dos Estados Unidos com procuradores e juízes da Lava Jato. Aqui tem que se passar primeiro pelo Ministério da Justiça. Estão fazendo de forma direta. Eu não tenho dúvidas, senador Requião. Eu vou conceder a parte à senadora Regina de Souza. A gente vendo o que está acontecendo com o petróleo brasileiro, eu não tenho dúvidas em afirmar que esse golpe teve participação norte-americana, como teve no golpe de 64. Todo mundo sabe. A participação do governo norte-americano hoje é conhecida, mas eu tenho convicção disso, em especial pelo interesse do pré-sal e pela mobilização dessas empresas do petróleo contra o regime de partilha. E agora, senador Requião, estão se apossando do pré-sal brasileiro. Nós estamos entregando o pré-sal brasileiro, esse governo Temer, a preço de banana para essas multinacionais do petróleo. Com a palavra a senadora Regina de Souza. Obrigada, senador Lindbergh. Só para complementar aí, assim, que o mais interessante também, eu acho até que está na hora de investigar mesmo, é que é um evento de uma empresa do Dória. Por que tem que ser lá nos Estados Unidos a homenagem? É o fetiche americano. Vai premiar as pessoas, vai homenagear, receber medalha lá. E essas pessoas vão com dinheiro público. Eu acho que cabe também um questionamento, né? Porque não tem cabimento. Assim como tem uns que vão fazer palestras, saem daqui dizendo que vão fazer palestras, procuradores, até ministros, e a gente sabe, eu vi, um jornalista falou um dia desse, que são centros acadêmicos que os filhos dessas pessoas estudam lá, nos Estados Unidos, e aí os filhos promovem os debates nos centros acadêmicos e chamam os pais, os tios, para ir fazer palestra, procuradores, ministros, também com dinheiro público. Então, acho que precisa investigar, pelo menos, se isso está correto, né? Que vá com as suas custas fazer suas palestras, mas inventam que vão fazer, só os Estados Unidos, vai para os Estados Unidos fazer palestra, está status. Agora, é uma palestra num centro acadêmico, coordenado por uma filha de alguém, por sobrinho de alguém que estuda lá. Então, é muito, muito sério isso, precisa ser investigado. Olha, eu agradeço, senadora Regina. De fato, é como falou o jornalista Kennedy Alencar. É uma elite cafona, com a cabeça colonizada, de ir a Nova York, de black tie, entendeu?
uma elite que tem uma cabeça escravista. Uma elite que não sabe o que é o interesse nacional. Então, é cafona, é ridículo, mas é espantoso que isso aconteça. Agora fica claro que são eles. Eu acho que esse episódio foi importante para mostrar, mais uma vez, que não há imparcialidade alguma por parte desse juiz Sérgio Moro. Mas, senador Requião, eu queria falar também sobre o ato que foi feito por Michel Temer no Palácio do Planalto para comemorar 2 anos do seu governo. Um ato completamente esvaziado, porque esse governo acabou. Agora eu fico pensando, comemorar o quê? Os números são impressionantes. E eu queria aqui trazer números da economia, senador Requião. Você sabe que hoje saiu o IBCBR do Banco Central, antecipando o crescimento econômico do trimestre. Sabe o que aconteceu? A economia cai 0,13%. E eu fico pensando, onde está a tal retomada do crescimento econômico? Não existe retomada do crescimento. Volto a dizer, no trimestre, recuo. A queda no mês de março foi de 0,7%. E eu fico olhando quando eu vejo para a Rede Globo, falando de retomada do crescimento econômico. O Brasil está se recuperando. Eu fico vendo o discurso de Michel Temer, em que planeta eles estão? Porque no ano passado houve um crescimento econômico de 1% do PIB. Mas eu chamo a atenção, 1,3% foi o primeiro trimestre. Foi muito pelo setor agropecuário. O segundo semestre teve o crescimento de 0,6%, foi o FGTS. O terceiro trimestre cresceu 0,2% e o quarto 0,1%. Ou seja, 1,3%, 0,6%, 0,2% e 0,1%. Retomada de crescimento. E agora, esse trimestre, um recuo. Não existe retomada do crescimento, infelizmente. O que existe, na verdade, é uma estagnação, porque não tem como o Brasil recuperar o seu crescimento com essa política econômica aí, com um ajuste fiscal rigoroso, que está paralisando os serviços públicos, está impedindo as universidades de funcionar, está atingindo a saúde pública. Não existe recuperação econômica com esse mercado de trabalho. No trimestre foram 1.400.000 pessoas a mais desempregadas. A renda caindo. As pessoas voltando a cozinhar com fogão a lenha. Os números todos estão aqui. São devastadores. E esse governo ainda acabou com os bancos públicos, que estão emprestando a nível da década de 90. Acabou com a política de conteúdo local. Lá no Rio de Janeiro, no meu Rio de Janeiro, nós tínhamos empregos na indústria naval, agora só demissões. O estaleiro Mauá tinha 6.000 trabalhadores, tem 100. Brasfels em Angra tinha 10.000, tem 1.000 e poucos. Então não há como crescer com essa política econômica. E agora está todo mundo revisando, senador Requião, as expectativas para esse ano. Né? Eu fico vendo Meirelles, que quer ser candidato pelo PMDB. Ele chegou a falar naquela reforma trabalhista que ia criar 10 milhões de empregos. Falem sobre esses números. Eu concedo a parte ao senador Roberto Requião. Senador Lindbergh, é óbvio para qualquer estudante razoável de economia que numa recessão só se pode revertê-la com investimento público. Porque o capital privado, não havendo consumo, não investe porque não tem quem compre os produtos ou os serviços produzidos. Já o investimento público é um investimento que não procura o retorno, é um investimento na infraestrutura, dá empregos, mobiliza empresas e ajuda a encerrar o período recessivo. Nós congelamos a economia brasileira por 20 anos. O que significa isso? Que por 20 anos o Brasil não vai crescer. É uma tolice total. O capital privado só investe com a certeza de que o produto do seu investimento, serviços ou bens, será comprado.
não vai ser comprado com o desemprego, com a redução dos salários e esse processo todo que nós estamos vivendo. Não é um problema de confiança dos empresários, como diziam eles. Não tem nada a ver com a confiança. O que tem a ver é com o mercado. Se há um mercado comprador, o desenvolvimento ocorre. E foi com investimento público que a Alemanha saiu da recessão em 30, foi com investimento público que os Estados Unidos saiu da recessão com o New Deal do Roosevelt. Mas a coisa aqui está ficando triste, o desemprego é brutal, as empresas estão fechando e o dólar, hoje, no paralelo, o dólar turismo foi a R$4. Acabou aquela brincadeira também da classe média de passear em Miami. Os Estados Unidos está ficando caro demais. Para passear em Miami só com uma homenagem igual àquela que o Dória proporcionou ao Sérgio Moro, né? Recebeu um prêmio, posar com smoking e do lado da sua senhora, o que é uma coisa rigorosamente ridícula. Aliás, o que fazem esses juízes brasileiros do Supremo e das outras instâncias tanto nos Estados Unidos? Não tem mês que nós não tenhamos 3 ou 4 juízes passeando em Nova York e em Washington recebendo homenagens, enquanto no Brasil há o desemprego, há a homenagem dos grupos econômicos norte-americanos. Será que isso não levanta uma suspeita razoável? E todos nós sabemos que quando a presidente Dilma foi grampeada, os Estados Unidos não estava à procura da fórmula do regime Ravenna, tão bem sucedido para o seu emagrecimento. Eles estavam atrás de informações para quebrar definitivamente a Petrobras e tomar o pré-sal do Brasil. E não será da minha boca que sairá a defesa da corrupção, que existia e continua existindo em proporções brutais na estrutura da Petrobras. O parente é um destruidor de empresas totalmente subordinado a interesses que não são os interesses estratégicos brasileiros. Mas nós temos que abrir os olhos para isso. Dólar a R$4. Nós estamos no mesmo caminho da Argentina, que faliu de forma absoluta e que está recorrendo ao Fundo Monetário Internacional nesse momento. Então nós temos que abrir os olhos. Eu não vou negar que no início a Lava Jato fez uma revelação importante ao Brasil, da corrupção multipartidária, mas o veso político, a tendência ideológica, a escolha especial de políticos progressistas e nacionalistas também é inquestionável. A Lava Jato esteve a serviço da moralização até um momento, mas posteriormente a serviço da tomada da economia brasileira por interesses fundamentalmente norte-americanos e do capital financeiro. Senador Requião, eu agradeço a parte, vou concluir. Eu sei que tem outros oradores. Eu acho interessante, senador Requião, quando falam da Argentina, aí eles dizem, os apresentadores da Rede Globo, ah não, a situação do Brasil é diferente. Tem 380 bi de reservas. Tem mesmo. Foi o nosso governo que fez, com a crítica deles. Agora, Vossa Excelência está coberta em razão. Não tem como nós recuperarmos o crescimento econômico sem aumentar investimento. O que a gente está tendo, senador Requião, com essa emenda constitucional 95, nós vamos chegar no próximo ano com o menor gasto social desde 1997. De acordo com o PIB. É um retrocesso gigantesco. Nós estamos cortando o Bolsa Família, esse governo, nós não. Esse governo está tirando gente do Bolsa Família. Você sabe que agora, para dar um aumento para o Bolsa Família, sabe o que o governo Temer fez? Tirou 500 mil pessoas antes de dar o aumento. É um ajuste fiscal deles. É um ajuste fiscal draconiano. E aqui, o rendimento médio dos 5% mais pobres em 2017, caiu 38%. É uma devastação social que está acontecendo no país. Eu encerro, senador Paulo Rocha, agradecendo os apartes e dizendo que frente a essa devastação social, a paralisação da economia, a entrega do nosso patrimônio público, do pré-sal, querem privatizar a Eletrobras, a Casa da Moeda. Nós do PT temos uma resposta. Nós vamos registrar a candidatura do Lula no dia 15 de agosto. Esse brasileiro que continua liderando todas as pesquisas e que vai falar para o povo, é possível o país crescer e gerar empregos.
nós já fizemos e vamos fazer novamente, mas o caminho é oposto a esse. É ampliando os investimentos sociais, é colocando as estatais novamente para investir, para gerar empregos aqui no Brasil. É por isso que eu encerro, dizendo que Lula é o nosso candidato. Lula livre!